E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do seu canal de estudos favoritos. Preparamos uma aula incrível para vocês sobre a fenilcetonúria. Mas antes de tudo, se você não é inscrito no nosso canal, não se esqueça de se inscrever e de ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. Além de curtir e comentar, deixando suas sugestões e compartilhar com seus amigos para eles aprenderem também. Vamos à nossa aula de hoje? Olá, pessoal. Boa tarde. Hoje nós vamos explicar para vocês sobre uma doença chamada fenilcetonúria, explicando suas principais características, bem como causas, sintomas e tratamentos, especificando sua relação no ramo da bioquímica. Vamos começar? A fenilcetonúria, também chamada de PKU, é um erro inato do metabolismo, de herança autossômica recessiva, causada pela deficiência da enzima hepática fenilalanina hidroxilase, ou de seu cofator, tetrahidrobiopterina. Trata-se de uma doença genética rara, caracterizada pela presença de uma mutação responsável por alterar a função de uma enzima no organismo, responsável pela conversão do aminoácido fenilalanina em tirosina, o que leva ao acúmulo de fenilalanina no sangue e que em grandes concentrações é tóxico para o organismo, podendo causar deficiência intelectual e convulsões, por exemplo. A fenilalanina alimentar, não usada para a síntese de proteínas, é normalmente decomposta pela via da tirosina. Não podendo seguir o caminho natural, a fenilalanina se acumula nos tecidos e dá origem a alguns derivados, entre eles o ácido fenilpirúvico, que aparece em grandes quantidades na urina. Assim como todos os distúrbios genéticos, essa doença pode apresentar grande variabilidade genética e clínica. O gene da fenilalanina hidroxilase ocupa um locus único, com mais de 400 mutações identificadas, que contribuem com numerosas combinações genotípicas consequentemente, com grande heterogeneidade clínica. Essas mutações também contribuem para a heterogeneidade bioquímica. Três formas de apresentação metabólicas são reconhecidas e classificadas de acordo com o percentual de atividade enzimáticas encontrado. Fenilcetonúria clássica, quando a atividade da enzima fenilalanina hidroxilase é praticamente inexistente, sendo inferior a 1% e, consequentemente, os níveis plasmáticos encontrados de fenilalanina são superiores a 20 mg por decilitro. Fenilcetonúria leve, quando a atividade da enzima fenilalanina hidroxilase é de 1 a 3% e os níveis plasmáticos de fenilalanina encontram-se entre 10 e 20 mg por decilitro. Hiperfenilalanemia transitória ou permanente, quando a atividade enzimática é superior a 3% e os níveis de fenilalanina encontram-se entre 4 e 10 mg por decilitro. Esta situação é considerada benigna, não ocasionando qualquer sintomatologia clínica. Essa doença genética tem caráter autossômico recessivo, ou seja, para que a criança nasça com essa mutação, é preciso que os dois pais sejam pelo menos portadores da mutação. O lactente afetado é normal ao nascimento. A criança com a doença pode se desenvolver normalmente até os 6 a 8 meses de idade, quando uma demora na aquisição de novas habilidades psicomotoras ou a perda de habilidades anteriormente adquiridas podem ser observadas. Os sintomas neurológicos parecem no decorrer do excesso de fenilalanina no sistema nervoso central, uma vez que ela compete na maior quantidade dos outros aminoácidos pelo transporte para dentro da célula nervosa, causando desequilíbrio na concentração intracelular de aminoácidos e afetando na síntese de neurotransmissores, dopamina e serotonina, e de melanina. O sinal inicial pode ser uma crise convulsiva e um odor típico na urina de ácido fenilacético, que foi descrito como bolorento ou semelhante ao do rato. Algumas crianças podem ter erupção cutânea, seborreica ou eczematoide, que em geral é leve e desaparece à medida que a criança cresce. Frequentemente, a criança ela tem a pele, os cabelos e os olhos mais claros que os seus irmãos não afetados. As crianças maiores, não tratadas, tornam-se hiperativas e às vezes agressivas com movimentos descoordenados no balanço rítmico e a tetose.
Nas crianças não tratadas também são encontrados a microcefalia, hipoplasia do esmalte e atraso no crescimento. Portanto, os principais sintomas são feridas na pele, semelhante ao eczema, o odor desagradável, característico no acúmulo de fenilalanina no sangue, náusea e vômito, comportamento agressivo, a hiperatividade, o retardo mental geralmente grave e irreversível, convulsões, problemas no comportamentais e sociais. Em relação ao diagnóstico, é feito logo após o nascimento por meio do teste do pezinho, que deve ser realizado entre as primeiras 48 a 72 horas da vida do bebê. Esse teste ele é capaz de diagnosticar não só a fenilcetonúria no bebê, mas também a anemia falciforme e fibrose cística, por exemplo. As crianças que não tenham sido diagnosticadas por meio do teste do pezinho, elas podem ter o diagnóstico feito por meio de exames laboratoriais, cujo objetivo é avaliar a quantidade de fenilalanina no sangue. E no caso da concentração muito elevada, pode ser realizado o teste genético para identificar a mutação relacionada à doença. Na triagem neonatal, é realizada a dosagem quantitativa da fenilalanina. Para que o teste possa ser confiável, é necessário que o recém-nascido tenha pelo menos 48 horas de vida e tenha recebido alimentação proteica através do leite materno. Caso contrário, há o risco de resultado falso negativo. Após um teste da triagem, alterado, o paciente deve ter sido submetido aos testes complementares, como a dosagem de fenilalanina e tirosina no sangue. Recém-nascidos prematuros ou do baixo peso, eles podem apresentar resultados falsos positivos ou falsos negativos. A partir do momento que é identificada a mutação e a concentração fenilalanina no sangue, é possível que o médico verifique qual o estágio da doença e qual a probabilidade das complicações. Além disso, essas informações são importantes para que o nutricionista indique o plano alimentar mais adequado para a condição da pessoa. O tratamento da fenilcetonúria tem como principal objetivo diminuir a quantidade de fenilanina no sangue, e por isso é normalmente indicada a realização de uma dieta pobre em alimentos que contenham a fenilanina, como os alimentos de origem animal, por exemplo. É importante que essas alterações na alimentação sejam orientados pelo nutricionista. Isso porque pode ser necessária a suplementação de algumas vitaminas ou minerais que não conseguem ser obtidos na alimentação normal. A mulher com fenilcetonúria e que deseja engravidar deve ter orientação do obstetra e do nutricionista quanto aos riscos do aumento da concentração de fenilanina no sangue. Por isso, é importante que seja avaliada pelo médico periodicamente, além de seguir uma dieta adequada para a doença e provavelmente fazer suplementação de alguns nutrientes, para que tanto a mãe quanto a criança fiquem saudáveis. É recomendado também que o bebê com fenilcetonúria seja acompanhado durante toda a vida e de forma regular, para evitar complicações, como o comprometimento do sistema nervoso, por exemplo. A fenilcetonúria não tem cura, e por isso o tratamento é feito apenas com controle na alimentação. Os danos e o comprometimento intelectual que podem acontecer com o consumo de alimentos ricos em fenilanina é irreversível nas pessoas que não possuem a enzima ou possuem a enzima instável ou ineficiente no que diz respeito à conversão da fenilanina em tirosina. Esses danos, porém, podem ser facilmente evitados por meio da alimentação. É importante que a dosagem de fenilanina no sangue seja feita de forma regular. No caso dos bebês, é importante que seja feito toda semana até que o bebê complete 1 ano, enquanto que para crianças entre 2 e 6 anos, o exame deve ser realizado quinzenalmente, e para crianças a partir dos 7 anos, mensalmente.
Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. A gente espera que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like, o seu comentário com as suas sugestões e também compartilhar nas suas redes sociais com os seus amigos para eles aprenderem um pouco mais sobre essa doença. Além disso, também não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho de notificação para você não perder mais os nossos vídeos. É isso. Um beijo e até os próximos. Tchau!